Muito bem, irmãos. Essa paraxá não é nada agradável para crentes, para os crentes evangélicos, diria assim, dizendo, porque ela vai tratar de leis de mishpatim. Mishpatim quer dizer preceitos, não é? Também traduzido como ordenanças. E mishpatim vem de mishpat, que é também juízo, penalidade, punição. Então, os crentes normalmente querem a graça, querem prosperidade, vida boa, não é? Querem o céu, só quer coisa boa, mas, na verdade, a graça é para o perdão dos pecados. Agora, para viver neste mundo, eu preciso dessa palavra de hoje. Então, você vai tratar de coisas que vai te ensinar como Deus pensa. E por isso você vai ser mais bem-sucedido e próspero quando entende o pensamento de Deus, quando entende a justiça de Deus. E são leis tremendamente duras, como pena de morte. Eu sei que tem um coronel aqui, tem autoridades aqui, direitos, advogados. Então, mas vai falar pena de morte? Então, vamos ver o que a Bíblia fala da pena de morte. Não é? É um sistema. A Bíblia fala muito dos policiais, do chofetim, do sofetim, que são os juízes. Então, hoje, o Brasil precisa de autoridade. O Brasil precisa de autoridades sérias, não só no comando de segurança, que a Bíblia nos exorta a ter um sistema de segurança efetivo e eficaz, como também um sistema de governo. E, sobretudo, os magistrados, que são os juízes. Então, eu sei que tem advogados aqui que querem fazer magistrado. Eu já quero abrir essa porta aqui, que daqui sairão magistrados, porque vocês vão ver como a Torá trata da justiça de Deus, né? Deus é amor, mas amor é justiça, não é verdade? Então vamos lá, vocês estão preparados? É uma palavra um pouco dura, mas precisa ouvir, e você vai tentar entender. Então vamos lá, vamos lembrar de alguns conceitos, que Torá não quer dizer lei, Torá quer dizer instrução de Deus, palavra de Deus instruída. Lá no Novo Testamento fala que o Logos de Deus é Yeshua, Jesus. Ele é a Torá, ele é a instrução, ele é a palavra, pela palavra tudo veio a existir. Então vamos lembrar que a palavra dati, no hebraico, é lei, no sentido genérico. E essas leis têm classes de leis. Então quais seriam as classes de leis? Repetindo, os irmãos que vieram aí de denominações que aprendem, estudam mais a lei, eles vão sentir muito à vontade com essa palavra. A primeira coisa, mitzvah. Vamos lembrar, mitzvah vem de mitzvot, plural, mandamento ou mandamentos. Lembra vocês que nós falamos no sábado passado dos 10 mandamentos, ou das 10 palavras, né? Mas lembram vocês que não são só 10 mandamentos, 10 mandamentos são os principais. Eu já contei na Bíblia mais de 33 mandamentos, não é? Então, não são só os 10, tá? Então, o que é mandamento? Mandamento é algo muito forte. Mandamento, em inglês, é commandment, é uma ordem, você não pode falhar. Então, os 10 mandamentos reúnem muito bem o que Deus não se agrada em hipótese nenhuma. Deus não se agrada, por exemplo, de idolatria. Você trocar Deus por um pedaço de pau, um pedaço de gesso, de metal, ou qualquer estátua de deuses, aquilo ofende o Criador, não é? Aquilo é um pecado, diz a Bíblia, tem 2 pecados abomináveis a Deus. Um deles é a idolatria. O outro é a imoralidade sexual, é inverter o papel do homem e mulher, mulher com mulher, homem com... Isso é abominável. A Bíblia fala que isso é confusão, isso traz maldição para a nação, para a cidade, para a família. Então, por isso que temos que ver que mandamento é algo. Então, olha para mim. Estão olhando para mim? Então, olha. Então, mandamento é algo que vem de Deus para você, você obedece, cumpre por fé, e Deus recebe aquilo de volta e te dá bênçãos. Então, todo mandamento tem bênçãos. Não é verdade? Então ele sai de Deus, bate em você, você por fé obedece. Quando fala não matarás, eu creio que isso é uma bênção. Eu obedeço, aquilo volta para Deus e Deus me abençoa com a santidade de vida, né? Muito bem. Não adulterarás. Isso é muito forte, irmãos. Falar isso aqui no mundo de hoje, eles vão rir de você. As novelas todas traem, todas podem adultério, e a Bíblia fala que não pode. Porque santidade é família. Então você obedece, Deus manda a bênção da família, né? Então os mandamentos,
E lembra vocês que mandamentos têm uma punição, um mishpatim, que é o assunto de hoje, um mishpat, um juízo pesado. A Bíblia diz que, desculpa, aqui não sou eu que estou falando, mas a Bíblia fala que os ladrões, não furtarás, os ladrões, os adultos, os efeminados, os imorais, os mentirosos, não herdarão o reino dos céus. Então, é uma punição muito forte. Né? Muito bem. Agora, outra classe de lei é o RUC. Né? O RUCim vem de estatutos. O que são estatutos? São leis um pouco, diria assim, menores do que os mandamentos, não tem aquele força do mandamento, mas são leis que vêm de Deus, olha para mim, vêm de Deus para você e morrem em você. Deus não está preocupado em voltar para ele, é problema seu, o mandamento volta em bênção. Agora o RUCim, quem ganha a bênção é só você. Exemplo, dízimo. O dízimo é uma lei, é um estatuto. Ele vem, Deus não explica por quê. Normalmente, estatuto Deus não explica. É questão de fé. Deus fala, faço. Outro tipo de estatuto, as leis alimentares. Eu não posso comer tudo o que eu quero. Nem tudo é permitido comer. Não é? Eu estava vendo um documentário aí agora da China. Comem barata, comem bichos, comem ratos. Não pode. Tem certas coisas que eu não posso comer. Não é verdade? Então, há um estatuto de alimentação. O Criador criou o homem e deu um cardápio para ele. Você acha que Deus criaria o homem? Agora, se você crê que você foi uma espécie evoluída do macaco, então, olha, se você comesse como macaco, você comeria muito bem. Se você, pelo menos você acreditasse que você veio do macaco e obedecesse a sua raiz de macaco, você alimentaria muito bem. Porque eu nunca vi macaco comendo. Primeiro, o macaco é vegetariano, já começa por aí, já dá uma lição maravilhosa aí de alimentação saudável, comer frutas e legumes, já pensou? É o jejum de Daniel. Mas, na verdade, as leis alimentares são exemplo de estatuto. As festas bíblicas, é fé. Deus não explica por que eu tenho que celebrar a festa, Ele não explica. Ele manda você celebrar. E quem recebe a bênção? Aquele que celebra. Quem recebe a bênção da saúde? Aquele que guarda a lei da alimentação. Quem recebe a fazer prova de mim, me testa, dê e eu te darei? Aquele que obedece. Não é? E hoje, mishpatim, é o assunto de hoje, que são ordenanças. Então veja lá, olha para mim. O que é o mishpatim? Vem de Deus, bate em você e Deus quer ver no próximo. Que interessante. Repetindo, mandamento vem de Deus, bate em você, volta para Deus. Estatuto sai de Deus, morre em você. E mishpatim vem de Deus, bate em você e Deus quer ver no próximo. Por isso que Yeshua resumiu, o maior mandamento, não só amar ao Senhor Deus de todo o coração, mas amar ao próximo. Então você vê como é que o crente quer ficar na graça se ele não entende o mishpatim. Porque o mishpatim são leis para o próximo. Ah, não, estou debaixo da graça, lei é coisa de judeu. Então não entendeu nada. Não pode separar a graça da lei como os evangelhos querem fazer, não é? Como os nossos irmãos evangélicos querem fazer. Não é? Então vamos lá. Leis. E o que seria ordenança? Yeshua deu o exemplo de ordenança, a ceia, o batismo, são preceitos, não é? Por exemplo, as leis indenizatórias, relacionamento com empregado, patrão, empregado, marido, mulher, pai, filho, é para o próximo, tudo que volta ao próximo, não é? Então vamos lá, vamos caminhar. Não pode haver justiça, tzedek, sem o mishpat, sem o juízo. Se há justiça, tem que haver punição, meu irmão. Tem que haver, quer dizer, o mundo tem a ideia de não corrigir. Agora é direito humano não corrigir filho. A Bíblia fala que uma varinha quebra um galho, uma varinha na hora certa, no bumbum da criança ali. Por que você vai apanhar ali? Sem tirar sangue, né? Nada de violência. Mas a vara, a Bíblia fala que a vara salva a criança de maus caminhos. Não é? Então, a correção, não é? Então, agora vem direito humano, não pode xingar, tudo é direito humano. Aliás, tudo que não pode vira direito humano. Vocês já notaram isso? Pode fazer tudo. Daqui a pouquinho eles vão falar, todo mundo pode adulterar, porque o corpo é dele, é direito humano. Você quer chegar? Nós já estamos chegando nisso. Não é? A parte de homossexualismo já está dentro de direitos humanos. Já está. Né? A correção dos filhos já é direitos humanos. Não pode corrigir filho, porque você ofende a criança.
criança não pode ser machucada, não pode ser... Então, gente, nós estamos caminhando, nós estamos afastando desse livro aqui e caindo numa situação caótica. O mundo não está melhorando, o mundo parece estar melhorando, ou está melhorando tecnologicamente. Telefone sem fio, tal, internet, celular, nós estamos crescendo por hora, aplicativos, mas moralmente o homem está para baixo. O homem nunca esteve tão mal. E aí tem autoridades aqui da polícia, nossa querida polícia mineira, aqui do comando de Minas Gerais, eu creio que o coronel vai concordar comigo, vai aumentar o número de bandidos, vai aumentar. A vida sem Deus aumenta a criminalidade, aumenta a violência, não é? Então, nós temos que ter um papel muito importante aqui de entender alguma coisa. Bom, então vamos lá. O julgamento ou juízo, sem a verdade, não pode existir. Mas se a justiça gera uma punição, a punição também tem que ser de acordo com a verdade. E ela tem que vir com graça. Onde é que eu acho isso? Salmo 89. Então, o Salmo 89, 14, diz o seguinte, olha para mim o Salmo 89, 14. Você quer abrir? Pode abrir. Vamos abrir no Salmo 89, 14, bem rápido, para você entender. Os advogados vão adorar esse enunciado do Salmo 89, 14. Abra lá comigo bem rapidamente, que diz assim, olha. A justiça, lembra que justiça é colocar tudo no lugar correto, tá? Justiça é colocar coisas na devida posição. A justiça está para os juízos. Ou seja, se você tira a coisa da posição correta que Deus ordenou, haverá uma punição, haverá uma correção. Precisa haver uma correção. Não é? É a base do trono de Deus, mas também a benignidade, que é chamado de graça, tá? É hesed, essa palavra em hebraico é hesed, traduzida como graça, a graça de Deus, ou benignidade, a mesma coisa, está para a verdade. Então, olha aqui para mim, olha para mim. Ó, se há justiça, tem que haver os juízos, porque um que coordena o outro, é o certo e errado. Se um fala que é certo, o outro tem que falar que é errado. E, quando vai punir, tem que ser com misericórdia. Olha só, Deus pede para punir com misericórdia, tem que ter a graça na punição. Olha para mim, olha para mim. Se você castigar um filho demais, por exemplo, a criança quebrou um copo. Aí o pai pega a chinela e bate. Aquela punição por quebrar um copo, não devia apanhar porque quebrou um copo. Quem concorda comigo? Porque foi acidental. Aquilo não prejudicou ninguém, aquilo foi um acidente. Ah, mas era da minha vovó de porcelana, que não pode bater. Agora, se pecado de rebeldia, apanha. Entendeu? Então, a punição, quer dizer, o mispatim, a punição, ela tem que vir com misericórdia. Porque se você for punir demais da conta, você acaba sendo injusto. Porque nós não temos a justiça em nós, quem tem é Deus. Então, toda justiça, todo magistrado é incompleto, é incorreto. Ele não é perfeito, ele é sujeito a erros. E o julgamento dele pode ser injusto. Aí o que ele faz? Mas como é que eu vou julgar, então, o certo e o errado? Pelo emet, pela verdade. Olha que bacana isso. Então, o trono de Deus, imagina um trono tem 4 pés. Então, Deus está centrado no trono dele, onde a justiça é um pé da cadeira do trono. Mas a justiça vem com a verdade. Porque se não há verdade, haverá injustiça. Mas, ao mesmo tempo que a justiça gera o mispatim, a punição, o outro pé do trono é a graça, é o perdão. Gente, isso é fantástico. Esse é o trono de Deus, não é? Eu tenho um artigo que eu escrevi na internet, entra lá, www.ensinantesião.org.br, clica lá, artigos, coloca lá, mispatim. Esse artigo é fantástico. Né? Muito bom, vamos continuar então. Aí nós vamos tratar agora de algumas regras. Por exemplo, pensão alimentícia. Olha, aqui, o caso aqui vai tratar de escravos, que lembra que o povo hebreu saiu escravo do Egito, trabalhou no Egito, viveu no Egito como escravo. No judaísmo, na Bíblia, Deus não aceita escravidão, mas eles fizeram
porque vieram do Egito como escravos, implantar, as nações vizinhas todas vendiam gente como escravo, não é? Então, os hebreus, até aprender as leis de Deus, praticaram a escravidão. Um judeu escravizava o outro, mas tinha que ter leis, e aí eles fizeram essas leis. Uma delas era a pensão alimentícia. Quando o chefe, né, havia naquela época ainda, né, as leis de divórcio, lembra que Yeshua falou, na época de Moisés, essas leis foram dadas pela dureza do vosso coração, mas isso não está no propósito de Deus, Deus Pai. E aí ele fala, aquilo que ajuntou Deus, não separe o homem, não é verdade? Mas houve divórcio nessa época, então se houvesse divórcio, tinha que dar pensão aos filhos da esposa. São leis de justiça, concorda? E é natural, é certo, até hoje. Se houver uma separação, tem que ter pensão. No verso 14 e 19, fala da indenização trabalhista. Então, o que é indenização trabalhista? Essa indenização trabalhista, deixa eu passar aqui, vai haver a pena de morte. Aí você vai falar, ai, 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 ai. Não é possível que esse rabino vai falar de pena de morte e vai ser a favor. Calma. Eu quero que você entenda o princípio de Deus, não a lei da morte. Tá certo? Vamos ver por que Deus pôs essas cláusulas. Você quer entender o princípio da lei, não o legalismo da lei. Deus não está mandando ninguém matar, não. Vamos ver como Deus pensa. Vamos ver. No verso 24 fala a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Todo mundo menos informado, que não conhece a cultura judaica, nem as palavras hebraicas, entende que isso é o seguinte, arrancou um olho do irmão, vai lá, fura o olho do outro. Mas não é isso, isso nunca existiu na Bíblia. A lei de talião, olho por olho, dente por dente, está falando a indenização. Não é, porque não é justo. Você me fura o olho, eu vou lá e furo o seu. E se você tiver só um olho, é justo eu tirar a sua visão? Não é verdade? Então, irmãos, é a indenização. Então, por exemplo, o verso 28 e 29 fala da indenização à vítima de um boi escorneador, um boi bravo. Aí ele vai falar o seguinte, olha que leis, precisava Deus falar essas coisas, mas fala porque o homem é injusto. Deus fala assim, ó, se um fazendeiro tem um boi bravo, ele sabe que é bravo, e deixou esse boi solto, e esse boi matou uma criança, vai haver punição para o dono do boi. Ele é responsável. O boi é morto e o dono também vai pagar essa indenização de uma vida. Agora, se o boi é bravo e o fazendeiro não sabia que era bravo e causou lá um problema, lá machucou alguém, ele vai pagar a indenização daquele tratamento médico. Não é? Então, nós vamos ver aqui algumas coisinhas para você entender. Então, olha como é que o Talmud vai interpretar essas leis de talião. Olha só. Primeiro, a palavra nezek. A palavra nezek, presta atenção para você entender, isso é muito interessante. A palavra nezek, em hebraico, são tipos que causam ferimento. Então, uma pessoa feriu a outra, tá certo? Então, por exemplo, a pessoa feriu a outra, cortou o dedo da outra. A pessoa deu uma discussão lá e brigaram e feriu o olho, perdeu um olho da pessoa, cortou uma orelha, né? Um tipo de dano físico. Então, a lei do Nezek fala assim, que os juízes vão procurar a corte e os juízes, os magistrados, vão calcular a indenização do membro. E o Talmud fala, não padronize membro, braço é tanto, olho é tanto, nariz é tanto, boca é tanto. Por quê? Porque você será injusto, você depende da profissão do sujeito. Porque se ele era tecelão, trabalha com as mãos, e você cortou a mão dele, a indenização foi a vida dele, o salário dele, ele não sabe fazer outra coisa. Então tem um preço diferenciado, não é? Agora, por exemplo, se eu trabalhava com os pés, amassando uva, e houve um acidente, comeu a mão, perdeu a mão, vai ser um preço menor de indenização do que aquele que era tecelão, aquele que trabalhava com as mãos. Quer dizer, ele vai levar a função, a profissão do indivíduo. Isso é muito interessante, que dá um senso de justiça. A outra é o seguinte, uma é cumulativa, tá?
Então você arrancou o braço de uma pessoa, o dedo de uma pessoa. Ele sentiu dor, então você vai pagar pela dor. E como é que se paga pela dor? Se a dor for muita, se a dor foi pouca. E se a dor é muita, vai haver uma indenização pela dor. É interessante ver esses pensamentos, né? Depois tem o ripuí. O que é o ripuí? Você vai, além de você pagar o membro, pagar a dor, se ele sentiu dor, você vai pagar os honorários e despesas médicas. Isso está na Bíblia. Vai pagar as despesas médicas. Tá certo? Vai pagar o médico para cuidar. Seria hoje a fisioterapia para recuperar. Vai pagar. Você vê que a lei de trânsito reza isso, né? O seguro obrigatório para pegar essas coisas, né? Bom, então vocês estão vendo que muitas leis aí vêm da Bíblia. Outra coisa, o shevet. O que é o shevet? Era a abstenção do trabalho. Por exemplo, se eu tinha uma dívida, trabalhava de tecelão, e você foi lá, cortou minha mão, numa briga, ou sei lá, você se, não é? Aí você vai pagar tudo isso aí que você está vendo, e vai pagar os meus dias de trabalho que eu deixei de ganhar, e vai pagar as dívidas, porque eu devia a ela, e agora não posso pagar, porque eu não posso trabalhar. Então você paga o salário e a dívida que ele tem. É justo ou não? É justo. Gente, são coisas que educam, né? Por exemplo, o que é o bochet? O bochet todo mundo gosta. É bíblico. O que é? Você vai indenizar moralmente. Porque se uma pessoa for humilhada, as mulheres, preste atenção, para vocês serem mulheres justas. Então, se uma pessoa foi humilhado e causou humilhação pública, tem que pagar, vai indenizar também. Isso são chamados, o quê? Danos morais. A pessoa foi ferida moralmente. Tem que ser bíblico, gente. Isso é bíblico, né? Então, são as leis. Agora, eu quero ler um caso do Rabino Ismael. Olha que o Talmud conta muitos casos reais. Esse foi um caso real. O Rabino Ismael e o Rabino Akiva, lembra do Rabino Akiva, lá dos primeiros séculos? Eles andavam juntos nas ruas de Jerusalém e foram abordados por um doente que lhes perguntou: meus mestres, por favor, aconselhe-me, como me posso curar? O doente perguntou para o rabino, os dois rabinos. Instruíram-no sobre os medicamentos adequados a serem tomados. Então, os questionou: quem me fez ficar doente? O doente perguntou para o rabino. Ele falou: o Criador. O Criador deixou você ficar doente. Aí o doente respondeu: se é assim, argumentou, vocês não devem intrometer no assunto do Criador. Por que vocês estão me dando um remédio para me curar, se a doença veio de Deus? Não é? Então vocês estão transgredindo a verdade do Eterno. Eu estou doente, se a doença veio de Deus, então eu não posso ser curado, vocês não podem me passar remédio. Então vocês estão rabino coisa nenhuma, vocês erraram, não conhecem a Torá. Aí os rabinos explicaram, perguntaram para ele, para o doente: qual é a sua profissão? O doente respondeu: sou fazendeiro. Quem faz as uvas ou o seu vinhedo crescerem? Perguntaram-lhe. O Criador, o doente falou. Por que então você semeia, ara, cultiva o vinhedo, intrometendo também que Deus deu? Deus deu, se a vinha, o fazer crescer vem de Deus, por que então você está cuidando da uva, arando a terra, cuidando? O vinhedo não produzirá, respondeu ele, se você não cuidar. A não ser que eu limpe a terra, tire as pedras, o doente respondeu, fertilize a terra, aí meu vinhedo dirá. Então os rabinos falaram: você viu agora que a sua pergunta foi tola? Né? E os homens reagem da mesma maneira que as plantas do campo. Como a planta se desenvolverá apenas se for muito bem nutrida e aguada adequadamente, assim também o corpo humano florescerá somente quando lhe forem dado nutrição e medicamentos corretos. Foi uma resposta inteligente, né? Isso aconteceu, esses estudos talmúdicos. É isso que os rabinos ficam estudando, eles estudam a vida toda essas interpretações da Torá. Então vamos passar para frente e vamos caminhar com algumas leis aplicáveis. Agora a Bíblia vai mostrar nesse capítulo sobre os juízes. O que são os juízes? As leis dos magistrados, testemunhas e réus. Não é? Então, por exemplo, pelo Talmud, pela interpretação bíblica,
Os juízes são proibidos de escutar argumentos de um litigante se o outro não estiver presente. Isso funciona na nossa justiça, né? Ou seja, se há um litígio entre duas pessoas, o juiz não pode ouvir um sem a presença do outro. Os dois, por isso que no divórcio o juiz tem que ouvir os dois. Nós, pastores, quando tem um problema de separação de casal, tem que ouvir os dois. Nunca ouvir um sozinho na hora da decisão, né? Isso aí é uma coisa simples, mas é interessante. O tribunal não poderia aceitar testemunho de pessoas com passado perverso. Isso, na linguagem de hoje, seria ficha suja. Número de um tribunal deve ser sempre ímpar. Eu não sei se isso é verdade, isso é regra? Doutor Benjamin. A Bíblia. O juiz não pode dar empate. Tem que ser ímpar, para nunca empatar. Tá certo? Para dar chance de justiça a erros, né? Por exemplo, causas financeiras, no mínimo 3 juízes. Então, para causas financeiras, 3 juízes. Pena de morte, 23 juízes. Pena de morte, 23 juízes. E o resultado tem que ser por 2 de diferenças no mínimo. Exemplo, 10 votaram a favor da vida, então 13 tem que votar a favor da morte. Ainda tem que dar uma diferença, né, para que haja justiça. Estou mostrando pensamentos, né? Se o juiz for desonesto, isso eu queria que essa lei podia voltar. Se o magistrado perceber que um colega é desonesto, ele é obrigado a largar o tribunal, falando, não voto, porque aqui tem gente comprada. Então tem que colocar na Constituição, se juiz há suspeita que forem comprados, ele tem que anular o tribunal, porque ele vai cometer injustiça e uma punição injusta e incorreta. Gente, o sistema penal bíblico, ele é extremamente justo, porque Deus é justo. Estão entendendo assim como é que é a coisa? Então o que vocês têm que pegar é o princípio da coisa, não é? É o princípio da coisa. A Bíblia, o Antigo Testamento, é favorável à pena de morte. Sim. Então eu não posso mentir. Eu não posso agora tirar o versículo que nós estamos lendo aqui, não é? Que é o versículo da pena de morte, que está aqui no capítulo 19, e eu não posso tirar ele e falar que isso não existe. Existe sim. A Bíblia é clara, está todo o capítulo 21 fala da pena de morte. Então, deixa eu tentar te explicar para você entender. Vamos tentar entender. Primeira coisa que você tem que entender é que a pena de morte, ela, quando foi instituída no capítulo 21 de Êxodo, ela não visava a morte. E como é que eu provo? Em Ezequiel 18:32, eu tenho que fazer uma midrash. Por que Deus criou a pena de morte? Mas ele não criou para matar. Então ele criou para quê? Ezequiel 18:32 fala, Deus não tem prazer da morte de ninguém, que é mal, que é ruim, que é justo ou injusto. Deus não tem prazer na morte. Então, se Deus não tem prazer na morte, por que ele criou a pena de morte? Sinal que tem um princípio. Qual é o princípio? Essa é a ideia rabínica. E segundo a minha interpretação, porque eu não posso responder pelo rabinato. Na minha interpretação pessoal, e também de muitos rabinos, eu sei que aqui há divergência no próprio judaísmo. Eu lembro que um rabino de São Paulo falou isso aqui, foi pregar isso, foi destituído. Espero que vocês não me destituam, sabe que vem. Mas o outro foi, aquele famosão lá, foi destituído por causa dessa palavra. Ele teve que retratar publicamente. Ele falou assim, não, a Bíblia errou. Não, eu não vou falar que a Bíblia errou. Eu vou explicar por que a Bíblia criou a pena de morte. Vou tentar. Então vamos lá? Ezequiel 18:32 fala que Deus não tem prazer na morte de ninguém, nem ruim nem bom. Deus não quer a morte. Deus é o Deus da vida. Então, por que ele criou? Ele criou não para punir. Ele criou para que nunca você tente cometer o delito de matar alguém. Irmãos, olhem para mim.
eu estou cansado, literalmente cansado de ver jornal. Porque é só isso. O sujeito atirou no outro por causa de 10 reais. Você viu essa semana passada? Deu troco. Deu troco errado, 10 reais. Pum! Você me deve 10. Pum! Espera aí, mas por causa de 10 reais. O sujeito foi trocar uma tomada elétrica, o cara vendeu errado. Aí ele pegou e falou, não, mas eu não quero essa tomada. Aí o cara, eu se fosse comerciante, toma a tomada, tudo bem, essa é mais cara, mas eu não pago a diferença. Quem errou foi você. Tá bom, toma, leva a tomada. O cara, não, aqui você não tem tomada. O cara vou lá, pegou o revólver e pum! Matou ele e a mulher, pô. Depósito de construção. Irmãos, então estão matando assim. Eles assaltam e pum! Pega a sua carteira e você entrega a carteira, você faz assim com a mão, o cara, pum! Pagar a memória dele. Irmão, estão matando igual mata inseto. Por quê? Por vários motivos. Agora, uma coisa interessante que a gente pode aprender aqui é o seguinte, que a Bíblia, quando ele tem dúvida, quando há testemunhas, não há juiz... Olha, gente, pôr pena de morte aqui é muito difícil. Os juízes não poderiam ser corruptos. É muito difícil estabelecer a pena de morte, porque ela não é para matar, ela é para dar um temor para que nunca isso acontecesse, ninguém matasse ninguém, porque sabe que é uma pena máxima, chamada pena capital. No Brasil já houve pena de morte, viu, gente? No Brasil já houve pena de morte, e a última execução foi em Alagoas, em 1876, e foi abolida após a proclamação da República. Na época de Getúlio Vargas, Getúlio voltou com a pena de morte, mas só para os crimes militares e contra a segurança do Estado. Ele voltou com a pena de morte. Tá? Na Revolução de 69, foi decretada a pena de morte para crimes de natureza política, quando deles resultasse morte. Foi comutada, foi trocada pelo Tribunal Superior em prisão perpétua, e mais de 300 morreram. Ou seja, aboliram a pena de morte, jogaram a prisão perpétua, mas 300 morreram. Ninguém sabe como, mas morreram. Então, vocês estão vendo que essas coisas, por exemplo, eu sou muito mais favorável a uma prisão perpétua, certo? Porque já que Deus não tem prazer na morte de ninguém, é muito difícil. Por que os Estados Unidos estão acabando com a pena de morte? Porque erram. Depois de 10, 15, 30 anos aparece lá o assassino e, pô, mataram o inocente. Então, a pena de morte é muito difícil de ser aplicada. Agora, a prisão perpétua é muito fácil de ser aplicada. Então, a nossa Constituição devia mudar. Eu não estou aqui defendendo pena de morte, não. Deixa bem claro para você, eu defendo é a vida. Como Deus ama é a vida, não é a morte. Mas agora, a prisão perpétua deveria voltar. Vai morrer lá, porque tem gente que não pode viver em sociedade. Você vai exterminá-lo? Todos drogados, sei lá o quê, matem. Não posso. É um direito humano deles. Então tem que ter uma prisão perpétua para cuidar deles. Se a pessoa provou ser irrecuperado, não adianta. Você tem que dar prisão perpétua. Não é verdade? Mas a sociedade tem que ser protegida desse indivíduo. O Brasil protocolou na Convenção Americana de Direitos Humanos a abolição da pena de morte em 13 de agosto de 96. Então o Brasil assinou um acordo que não terá pena de morte e nunca vai voltar isso para a Constituição. Uma nova Constituição poderia reintroduzir a pena de morte. Então, só uma Constituição nova poderia voltar, desassinar esse acordo e voltar pelo menos uma prisão perpétua. Não é? Uma coisa assim. Hoje há um Código Militar Penal onde consta a pena de morte no artigo 55, em se tratando de defesa de tempo de guerra, dissidente de guerra, espionagem. Então, há pena de morte aí, mas só no Código Militar. Isso não há no direito civil, na Constituição. Agora, olha que interessante. Vamos ver a voz do povo? Antes de eu dar o resultado, deixa eu tirar o resultado aqui. Vou fazer uma pesquisa. Quem é contra, depois que eu expliquei, né, que Deus não quer matar, Deus quer dar uma lei dura para que isso nunca aconteça. Quem é contra a pena de morte, levante a mão. Contra. Quem é ou seria a favor da pena de morte, levante a mão. A maioria. E vocês foram exatamente o que o Datafolha fez. O Datafolha, desde 1991 até 2008,
todo ano, eu tenho isso aqui comigo, eu fiz essa pesquisa, todo ano o Datafolha faz a pesquisa. Quem é a favor, quem é contra. Em todos os anos, desde 1991, o resultado foi a pena de morte tem que voltar para esse país para disciplinar e a gente tem que passar essa segurança. Por quê? Armar a população não é a solução. Concorda comigo? E desarmar é a solução? Eu não sei. Eu estava na igreja de Dallas, na Cherry Grove, e eu fiquei hospedado na casa do pastor-chefe. E ele foi um capitão da polícia militar. Capitão, eu não sei, uma patente maior, não sei, eu acho que foi capitão. Aí, eu entrei no carro dele, carrão, né, que os carrão americanos, foi lá para a igreja pregar. Aí, quando eu olhei, eu e ele, no console, uma arma desse tamanho, toda automática. Falei, pastor, a sua fé está grande, hein? É uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, a Cherry Grove. Aí ele pegou e falou assim, isso é de direito porque o senhor era capitão da polícia militar de Dallas ou não? Ele falou, não, isso aqui todo cidadão pode comprar. Essa eu comprei, a mais moderna. Ela tem um poder de destruição na hora. Ela é toda automática. Eu falei, pastor, mas isso não combina com a nossa fé. Aí ele falou assim, não, mas combina com a Constituição americana. A Constituição americana fala, quando a polícia, os órgãos federais, municipais, estaduais, não oferecem segurança ao cidadão, o cidadão tem o direito de se defender. Então, eu uso essa arma, eu não quero matar ninguém, eu sou pastor, quero pregar a vida, mas eu tenho o direito, pela Constituição americana, de me defender. Estados Unidos é um país, parece que não é, mas extremamente perigoso. Então, lá é liberado as armas. Agora estão o quê? O presidente atual está desarmando alguns estados. Mas ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, gozado, lá no Brasil desarma a gente e o cara te mata. Assim, ele te abraça e te mata. Ele sabe que você não tem nem um canivete, nem uma faca enferrujada, nada. Ele entra com cara e coragem. Então, eu não sei, eu não estou levantando aqui armar a população, pelo amor de Deus, eu não estou mandando isso, eu não tenho arma, acho que o desarmar está certo, mas teria que fazer uma outra compensação de combater a criminalidade, porque desarmar a população, o ladrão entrar lá e fazer o que quer com a sua casa, com a sua esposa, com a sua mulher, com as suas filhas. Neste capítulo tem uma coisa interessante. Gente, a Bíblia é muito sábia. Ela fala assim, entrou um ladrão na sua casa. Olha como é que a Bíblia é contra a morte. Olha como é que ela é contra a morte. Mas ela não é contra você estar desarmado, não. Ela deixa você armar. Pela Bíblia pode armar. É a sua proteção. Aí o que ele faz? É o capítulo de hoje, capítulo 22. O que ele fala? Entrou um ladrão na sua casa. Você viu que tinha um ladrão. Aí você pegou uma faca lá, na época não tinha revólver, e pá, matou. E era o cara. Aí acendeu a luz, o cara estava lá com o bolso cheio das suas joias, era um ladrão, não é? E foi no escuro, porque não havia lâmpada elétrica, né? E o ladrão não ia acender uma vela para roubar. Aí a Torá, aqui, ó, capítulo 22 fala assim, vai para o juiz. Tudo é o juiz. Eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia não dá a razão a você nem a você. Tem que ter um magistrado. Você não vai julgar o seu caso. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, você vai definir o que foi a verdade e o que foi a mentira. Aí você chega lá no juiz e fala assim, ó, matei esse cabra macho aqui, esse cara estava lá, estava no escuro, eu vi que era um vulto, eu avancei nesse vulto e matei esse vulto. E era um ladrão, olha aqui, o objeto roubado. O juiz dá absolvição na hora. Agora a Torá fala, se tinha luz do dia, você não podia matá-lo. Porque você tinha que ter prova, certeza que se tratava de um ladrão. É um pouco perigoso, mas ele também não tira o seu direito de defesa. Ele só pede, olha como é que a Bíblia é consciente, porque isso é verdade, né? Podia ser a sua criança,
um parente da casa andando, você, pum, acha que é ladrão. Então, não faça. Espie, olhe, veja, viu roubando. De preferência ainda role testemunho. Então agora, defenda. É um zelo que Deus tem com a vida, não com a morte. Vamos lá, para encerrar. Em alguns países, como os Estados Unidos e a África, ainda há pena de morte, viu? A Rússia há pena de morte. Não é? Bom, afinal, é certo ou não a pena de morte? Vocês responderam. Quem achou que é certo, quem achou que é errado. E eu não falo nada. Eu não estou aqui para falar que sou a favor, sou contra. Eu estou mostrando que não é, a lei de Deus não foi para matar. Deus é Deus da vida. A lei existe como punição máxima para dar temor e a pessoa nunca matar, porque se matar, haverá uma pena de morte. Mas não necessariamente que ela vai ocorrer. Quer dizer, é muito difícil entender essas coisas. Hoje eu tenho que falar uma coisa para vocês. Posso falar? Hoje existe o Novo Testamento. Hoje existem as regras de Yeshua. E hoje existe a salvação pela graça. Então, eu como um pastor que creio no Novo Testamento, eu teria um pouquinho de restrição à pena de morte. Por quê? Eu não mandaria uma vida para o inferno. Porque o Antigo Testamento não tinha graça, mas hoje eu tenho a graça. Então, por isso que o sistema de capelania é muito útil. Porque pega um bandido desse, não é matá-lo que é a solução. A solução é convertê-lo ao Evangelho, ao amor de Deus. Aquele que matava não mata mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que mentia não mente mais. Essa é a obra que eu estou aqui. Por que eu estou atrás desse púlpito? Porque um dia, no dia 23 de agosto de 87, essa graça chegou a mim. E a minha vida mudou, da minha esposa mudou, dos meus filhos mudaram. Esse é o milagre de Deus. Por isso que o Marcelo, vocês achou que eu era a favor, né? Mas eu não estou a favor não, porque quando há graça, Deus me deu uma ferramenta de trabalho, de trabalhar na cabeça do indivíduo e convencer a ele do seu erro. Agora, uma prisão perpétua, sou 100% favorável. Porque um débil mental, uma pessoa que nunca vai assimilar nada, risca a sociedade, ele não pode estar aí. Ele não pode andar na rua, não é verdade? Ele não pode dirigir um carro, não é verdade? E para encerrar então, indenização por incêndio, hoje é apólice seguro. A Bíblia fala, se você pôr fogo no lote e danificar o outro, você vai indenizar tudo, inclusive a safra que ele deixou de ganhar. Ô, irmão, é justiça ou não é? Precisava a Bíblia escrever sobre leis jurídicas? Sabe por que escreveu? Porque Deus sabia que o homem é desonesto, que ia tentar enganar o outro. Quando um animal, isso é bacana, você pede um jumento emprestado. Ô fulano, me empresta um jumento aí, para quê? Eu quero levar esse leite na cidade. Aí o jumento vai, pum, cai no buraco, quebra a perna. Você pediu emprestado. O que a Torá fala? Devolve um jumento novo. Mais novo do que aquele velho que você pegou. É os juros, é o ganho. Agora, se você vira para o rapaz e fala assim, ô, meu vizinho, me empresta o jumento aí. Ele fala, eu não empresto, eu só alugo. Quanto que é? R$10. Aí o burro cai no buraco, quebra a perna. Você não tem que pagar, porque o aluguel embute o risco. Gente, a Torá escreve essas coisas. Por isso que a Torá é fantástica, não é? Você pagar dó... a turminha dos jovens aí. Tirei a virgindade da menina. A Torá não perdoa. As virgens de Israel eram levadas a sério, porque Deus tinha um Messias para chegar. Deus não queria um Messias vindo de prostitutas, vagabundas. Deus queria uma linhagem santa, da tribo de Judá. Gente, Deus trabalha com a santidade. Então, não tem sexo antes do casamento e não pode tirar uma virgindade a não ser no casamento. Pronto. E se tirou, casa com ela. E se o pai não quiser entregar, então paga o dote. Devia voltar esse dote, viu? Esse dote não mas é natural, ué. Porque muitas vezes, mas a Bíblia também tem leis para pegar a mocinha meio safada, né? Aí a Torá fala, ela gritou ou ficou caladinha? Aí,
aqui na Bíblia, eu não posso ler tudo. Ela ficou caladinha, então vai pagar coisa nenhuma. Agora, se ela gritou, esperneou, socorro, socorro! Aí ela precisa ser absorvida, idealizada. Tá certo? Ô, gente, precisava a Torá contar essas coisas, mas é incrível, né? Verso 19, não deitar com animal. Isso não pode. Isso é abominável. É isso idolatria. Isso traz morte e maldição em família. Precisa ser quebrado. Tá? Isso é muito grave. Pela punição da Torá, você sabe se o pecado é grave. Porque os crentes falam assim, pecadinho, pecadão, tudo igual para Deus. Não é, ué. Claro que não é. Isso é só na cabeça dos evangélicos. Não é. Pecado pela punição, você sabe, pela punição que Deus dá, você sabe o tamanho do pecado, sabe não? Claro que sabe. E isso é grave. Deitar com o animal é grave. Não é? Verso 21, não fazia exceção de pessoas, nem maltratava os estrangeiros. Pela Bíblia, pela Torá, o negro, o branco, o índio, todos são iguais. E ninguém pode fazer. O índio não pode fazer com o branco não pode fazer com o índio, e assim. Porque aos olhos de Deus somos iguais. Deus não faz acepção de pessoa, está na Bíblia. Queria mandar para o partido que governa o país esse versículo 21. Não é? Agora tem um bacana aqui. Não cobrar juros de irmão, né? Não pode. A agiotagem é pecado pela Bíblia, tá? Não seja agiota. E a Bíblia fala nesse capítulo, e também não peça penhora. Tá? Você está me devendo, então me dá o seu órgão, me dá a sua joia, não faz isso não. Deus não se agrada disso. Agora, uma correção monetária, eu não sou contra. Se a poupança me dá 0,5%, você me empresta o dinheiro, é justo que eu te pague pelo menos a conta que você está. Se era poupança, prazo fixo, eu pago. É justo. Agora, cobrar juros é um perigo. Os crentes não deveriam ser agiotas. Se uma pessoa não tiver como lhe pagar, não tire a sua roupa. Porque não é justo. A pessoa só tem um moinho de moer o milho. Aí ele te deve, você vai lá e toma um moinho dele. Você matou ele e a família dele toda. Está entendendo o que a Torá está dizendo? Não pactuarás com o ímpio. Isso é 2 Coríntios, né? Não coloque em julgo desigual. Que sociedade pode ter um crente com incrédulo? Não faça negócio assim. E não case assim. Se você vai casar, o parceiro tem que ser crente com a mesma fé sua, porque senão é julgo desigual. A Torá já falou isso. Vai dar errado, o casamento vai fracassar. Não é? Porque o que vai reinar é a fé, a crença. Verso 2 do capítulo 23, não acompanhar multidão para fazer passeata, greve, essa coisa. Esse negócio de direito você pode se expressar. Mas a Bíblia fala, não vai acompanhar a multidão, porque vai haver, os psicólogos sabem disso, é uma chamada reação em cadeia. Já viu isso no Mineirão? Pô, tem um cara aqui, é ele, pá, pá, todo mundo está batendo, mas por que estou batendo? Não, tem que bater. Quer dizer, a reação em cadeia é terrível. Já vi gente morrer com isso quando era, na minha época, né, esse negócio de efeminados, se passasse dando bola na rua, pegava batia mesmo. Os mais velhos lembram do que eu estou falando. Então, a sociedade não aceitava. Não aceitava. Então, era perigoso, e eu aprendi isso, porque você entrava naquele negócio, o que é? É isso, pum, 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 você mata uma pessoa. Então, não, a reação em cadeia é um perigo, não é? Tá certo? Então, isso aí, ó. Verso 23, 4, 5, ordenança de justiça para com o próximo e para com a vida dos animais, ajudar. Bom, se o jumento do seu inimigo, o cara é inimigo, e ele carregou o jumento, que o jumento não está aguentando, o jumento vai morrer de carga. Aí você vira e fala assim, que morra. A Torá fala, não, o jumento não tem culpa de ser do seu inimigo, vai lá e socorra o jumento. Alivia a carga dele. Ô, irmão, uma Torá que ensina isso, está mexendo com a minha sensibilidade de ser humano. A Torá fala assim, se você vê um ninho de passarinho, você espia. Se a mamãe voltar ao ninho, não tire os filhotes, porque a mãe sabe fazer melhor que você. Agora, se você observar o ninho de passarinho, 1, 2, 3, 4, 5 dias, e a mãe não voltou, pega os filhotinhos e trate, porque eles vão morrer. Mas a Torá ensina ninho de passarinho para quê? Para nós. Esse é o grande Deus. Esse é o grande Deus. Vamos lá.
Roubar para dar aos pobres é justo? Hein? O que a Torá fala? Não, não é justo. Roubar para dar aos pobres não é justo. A Torá fala isso. Você vê que tem muita lei aí que os crentes deviam saber, né? Não aceitará peitas, propinas. Bom, isso aí vocês já estão sabendo. O ano de descanso é o Shabat, né? Celebração das festas, ele manda celebrar as festas. E aqui, não cozerás, o famoso versículo, não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. E eu encerro aqui com isso. Essa é uma lei judaica, você vai a Israel, tudo é separado. Talher de carne, talher de leite, geladeira de carne, geladeira de leite. Você chega na casa de um judeu, tem fogão para leite, fogão para carne. Desculpa aqui, é uma... Ai, não tem nem palavra para expressar. Eu respeito. Mas sempre há 15 anos eu prego a Torá. Um dia, na minha casa, eu falei, eu não prego. Porque eu não posso acreditar que essa lei judaica está certa. Se Deus vai se alegrar disso. As panelas têm que estar em distância uma da outra. Se usou leite e carne, tem que... Ai, mas é uma regra que... Eu respeito a regra. E aí, eu orando, senti de Deus a seguinte frase. Só lê. Falei, lê eu já li, estou cansado de ver esse versículo, porque ele reaparece 3 vezes na Torá. Então ele é importante. Aí, eu lendo isso, veio na minha cabeça o seguinte, leia, não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. O que você entendeu com isso? Hein? O que você entendeu com isso? Que é cabritinho, porque se a mãe está dando leite, ele é bebê. E qual que é a única fonte de alimento do bebê? O leite. Então não é justo você matar ele com a única fonte de vida. Quando aquilo bateu no meu coração, eu pensei assim, puxa vida, entendi tudo. Qual que é o princípio? É claro que o judaísmo vai explicar, o Roche Mateus, meu filho, já falou que isso era lei pagã. Até é verdade. Mas isso não impede de ter um princípio, a lei. Toda lei, eu não quero o legalismo da lei, eu quero o princípio da lei. Antigamente as mulheres menstruadas tinham que ficar 7 dias fora da cama do marido. Hoje não precisa. Por quê? Porque há leis higiênicas que na época não tinha. Porque Deus preservava, porque o fluxo sanguíneo, toda doença está no sangue. E se a mulher tivesse infeccionada com uma sífilis, mataria a família inteira. Não havia penicilina, não havia antibiótico. Então Deus dava essas leis pesadas. Mas o princípio fica, qual é? Higiene. Não é verdade? Qual é o princípio aqui? Não cozerás o cabritinho no leite de sua mãe, ou seja, não tire, não é justo você matar ele com a única fonte de vida que ele tem, que é o leite, porque o cabritinho não come grama. Agora olha para mim para você entender a lei. Eu falei, puxa vida, eu fumei 17 anos. Eu pequei, e essa lei me ensinou isso, a lei do cabrito. Mas o que tem a lei do cabrito a ver com cigarro? Eu entendi tudo. O meu pulmão, as células pulmonares, elas têm um diferencial. Elas foram feitas e criadas pelo Criador para quando eu inspirar, ela me reconhece quais são as moléculas que têm oxigênio e absorve esse oxigênio. O nitrogênio, hidrogênio e outros gases, para fora. Quando eu fumo, eu ingeri o quê? Oxigênio ou CO2? CO2, que é o gás queimado. A minha célula pulmonar não reconhece isso. Ela vai perguntar, que cabra macho é esse que está chegando aí? Ainda segurei. O que ela faz? Ela absorve. Ao invés de absorver vida, oxigênio é vida, está absorvendo morte. Por isso que o cigarro sai esclerosando todas as veias, cérebro, queimando tudo. Imagina a maconha, imagina a cocaína. Então, eu não mexo com droga, não é porque eu não posso. Poder eu posso. Mas nem tudo me convém. Eu tenho leis. E essa lei é, seja, não inverto o sentido natural das coisas. Olha, com esse cabritinho aí, eu pego até as leis sexuais, tá? Não inverto o sentido natural das coisas. Porque Deus não criou isso. Não é justo com Deus, com a criação. Ah, meu fígado, ele não digere a gordura? Não é? Quem gosta de picanha, levante a mão, por favor.
Quem gosta da gordura da picanha, levante a mão. Eu gosto, eu estou levantando a minha. Mas, pelo fato de eu gostar, eu não posso comer todo dia. Por quê? Porque o meu fígado não foi feito para quebrar essa gordura todo dia. Então, ele não vai aguentar. E eu vou ter problema. Assim o álcool. Entendeu, irmãos? Assim a bebida. Vocês estão entendendo que Deus não proíbe? Tem gente que fala aqui, vim para a sua congregação, qual que é o manual do pode e não pode? Eu falei, aqui você pode tudo. Aqui você pode fazer tudo, você não pode é pecar. Agora você tem que entender a Torá. Será que te convém? Será que convém eu ficar embriagado? Você está arrebentando o seu fígado. Você está arrebentando o seu rim. Não é verdade? Bom, fica de pé para encerrar. Aí, chegada final a Canaã, é necessário vencer os inimigos. E nós precisamos vencer os nossos inimigos. E inimigo nós temos, tá certo? Mas nós temos também o nosso Deus que nos ajuda. E no capítulo 23, no verso 22, diz assim: mas, se na verdade, 23, 22, ouvirdes a sua voz e fizeres tudo quanto eu vos disser que é a minha lei, então, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O que Deus está falando? A vingança é minha. Ô irmãos, olha para mim nessa manhã, pare de vingar do seu inimigo. Deus está falando aqui, a vingança é minha. Porque você vai morrer de ódio, de mágoa, de falta de perdão. É uma qualidade de vida, eu estou pregando aqui, qualidade de vida é fé, salvação é isso. Porque o meu anjo, se você me obedecer, irá diante de ti, e te introduzirá na terra dos amoreus. Lembra do deus Amoru, que era o deus da pornografia, do sexo, do lebianismo, do homossexualismo, aquela coisa toda, dos heteus, dos perizeus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus. Eu os aniquilarei. Para quem não sabe, os deuses dos heteus e dos perizeus eram os deuses da violência, da guerra, do assassinato, da morte, do estupro. Está cheio de demônios, de caças de demônios. Esses são os nossos inimigos. Inimigo não é a sua mulher, seu filho, seu pai, seu chefe. É quem está atrás dele. E aqui fala, eu vou cuidar para você dessas castas de demônios. Mas você não vai te inclinar diante dos deuses dele. Nem os servirás e nem farás conforme a sua obra. Antes derrubarás e quebrarás todas as suas colunas, seus postes ídolos. Agora ele vem 25, servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as vossas enfermidades. Eu não sou contra o culto para curar, eu sou contra o culto que não ensina, que é pela obediência à palavra da Torá, é que as enfermidades são curadas. Olha o que ele fala aqui. Se você ouvir minha voz, as tuas mulheres não abortarão, não serão estéreis. Vocês estão vendo que isso aí é maldição. Né? O número dos teus dias completarei, ou seja, você não vai morrer antes do tempo. Enviarei o meu terror diante de ti, pondo em confusão todo o povo em cujas terras entrares, e farei que todos os teus inimigos se voltem às costas. Ou seja, eu vou à frente, inimigo atrás. Ele vai falar o que vai fazer com os inimigos, eu vou soltar. E vou direto para o 32. Não farás pacto algum com eles, com os inimigos, nem com esses povos pagãos, nem com seus deuses. Não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim. Pois se servires os seus deuses, certamente isso será um laço para você. Gente, Deus está nos protegendo. Né? Está nos protegendo disso tudo. E finalmente, né, a Raftará fala, eis que trarei a ela Jerusalém, saúde e cura, e o sarareis. E lhe manifestarei abundância de paz e segurança. Perdoarei os seus pecados, que lindo, porque nós erramos. Perdoarei os seus pecados. E esta cidade me servirá de nome de alegria, Jerusalém, cidade do Deus da paz, Jerusalém, né, Jerusalém, cidade do Deus da paz.
E será de alegria, de louvor, de glória diante de todas as nações, por causa de toda a paz que ele dou. E aí os versos de Ezequiel e Jeremias falam a mesma coisa. E Mateus 5,38, Yeshua complicou tudo. Complicou tudo. Mas vão complicar por amor. Por que que ele fala? Olha, eu gosto muito da graça, viu? Quem fala que eu fui para a lei e não olho a graça, olha o que fala Mateus 5,38. E Yeshua fala assim, olha, vocês aprenderam lá na Torá, olho por olho, dente por dente. Mas sabe o que eu mando? Sabe o que eu te falo? Se te bater na cara, dá outra face. Se te tirar uma blusa, dá outra. Irmão, Yeshua destrói todo o sistema legalismo. Você está entendendo? Eu não sou contra a lei, mas eu entendo a cabeça de Yeshua. Não que ele foi contra a lei, mas ele está num nível tão superior que ele não precisa da lei. Foi o que o Paulo falou. Quando eu tenho a Torá no meu coração e sou obediente a ela, eu não preciso da lei, porque ela já anda dentro de mim naturalmente. É isso que Paulo estava falando quando ele fala que não está debaixo da lei e está debaixo da graça. E aí Yeshua fala assim, ao que quiser pleitear contigo, tira a tua túnica, larga para ele a capa. Você está brigando comigo por causa da capa? Toma a capa. Ele não vai pegar a indenização da capa, eu te me emprestou a capa, quanto custou a capa. Vocês estão vendo que os crentes estão na graça, mas são super legalistas, porque não perdoam, são duros, são insensíveis, arrogantes e prepotentes. Se você é seguidor de Yeshua, seja como Yeshua foi. Dá a quem te pedir, não volte as costas ao que te fizer, ao que lhe empreste. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Irmãos, Yeshua destrói todo o sistema de lei de talião. Não que ele é contra, porque é justo, pagar a indenização. Mas ele vai muito mais. Ele manda orar. Para que vos tornei filhos do vosso Pai que está no céu. Porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e sobre os bons, e faz chover sobre os justos e injustos. Pois se amardes ao que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito.